Eu sei que os holandeses invadiram Pernambuco, porque os espanhóis que dominavam impediram o acesso holandês ao açúcar brasileiro, produto no qual eles investiram. Gerindo a Companhia das Índias Ocidentais, empréstimo aos colonos seu nasal realizou. Porém o gasto em guerra na Europa foi demais, e a Holanda seus empréstimos cobrou. Mas os colonos se revoltaram na conhecida insurreição pernambucana. Os holandeses foram expulsos e deixaram de investir na nossa cana. Olá pessoal, eu sou o Felipe, professor de História do curso Enem Gratuito. A aula de hoje é sobre invasões holandesas no Brasil colonial. Quando a gente fala desse tema é importante, claro, entender o seu contexto. E essas invasões ocorrem justamente no contexto da chamada União Ibérica. E o que foi a União Ibérica? Vamos lá então. A União Ibérica foi um período de 60 anos, 1580 a 1640, em que a coroa portuguesa estará sob o controle da coroa espanhola. E por que isso acontece? Olha, por causa de uma crise sucessória em Portugal. Em 1578 morre o rei mais popular da história de Portugal, o rei Dom Sebastião. Jovem de 24 anos que dizia que Portugal, num contexto de grave crise, havia sido escolhido por Deus para fazer um grande império cristão na terra novamente. E ele se dizia o homem escolhido para isso, querendo refazer os passos portugueses na expansão marítima. E foi para essa missão, mas ele vai acabar desaparecendo numa batalha, a Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Surge aí o mito de que Dom Sebastião não morreu, de que ele teria inclusive criado uma espécie de um reino-deus no fundo do mar. E a crença no retorno de Dom Sebastião, o sebastianismo, ganha força em Portugal e também no imaginário popular brasileiro, a ponto de influenciar mais de 3 séculos depois movimentos messiânicos como Canudos, na Bahia, em 1893, e Contestado, Santa Catarina e Paraná, 1912. Tá, mas o fato é que Dom Sebastião, como rei, desaparece em 1578. E não havia um sucessor direto, porque ele não tinha filho. Acontece que também não tinha irmão, e haveria uma disputa pelo trono, e corria-se em Portugal o risco de que a Espanha dominasse Portugal. Porque quem governava a Espanha era o rei Filipe II, e ele era parente de Dom Sebastião, ele estava na linha de sucessão. Para evitar uma disputa aberta pela sucessão, vão acabar escolhendo como o rei um cardeal da igreja, já velho, Dom Henrique. Dom Henrique assume o trono em 1578, mas morre em 1580. Como era cardeal, não tinha herdeiro direto, e nós temos de novo o quê? Uma crise sucessória em Portugal. Dessa vez, Filipe II não vai perder tempo e vai assumir o trono português. Portugal está sob o domínio da Espanha. Tá. Isso vai ter alguma influência sobre o Brasil? Vai, porque a Espanha vai interferir na política colonial portuguesa. E de que maneira? Por exemplo, quem mais financiava a produção açucareira no Brasil eram bancos holandeses. E aí o que a Holanda tem a ver com a Espanha? Tudo a ver. A chamada República das Províncias Unidas dos Países Baixos, que a gente chama hoje de Holanda, pertenciam à Espanha até 1579, um ano antes da União Ibérica. E o que vai acontecer é que a Holanda, se tornando dependente da Espanha, se torna inimiga da Espanha. A Espanha, dominando Portugal e o Brasil, vai impedir que os holandeses possam conceder novos empréstimos. Também vai impedir que os holandeses possam cobrar os empréstimos já feitos. E vai impedir que os holandeses possam também fazer o papel de parceiro comercial português do açúcar brasileiro. Os holandeses revendiam uma boa parte do nosso açúcar a partir de Portugal e agora não podem mais fazer isso. Mas os holandeses vão tramar uma vingança contra a Espanha, mas eu diria que seria algo a médio ou até longo prazo. Em 1602, estou falando 22 anos depois da União Ibérica começar, a Holanda vai fundar a chamada Companhia das Índias Orientais. Qual era o objetivo? Tomar possessões, entrepostos comerciais importantes de Portugal, agora sob domínio da Espanha, e também possessões espanholas, originariamente, no Oriente.
E em 1621 os holandeses fundam uma outra companhia, agora é a Companhia das Índias Ocidentais, com o objetivo de tomar possessões portuguesas e espanholas, tudo sob domínio espanhol, claro, no Ocidente. E quais pontos do Ocidente? Olha, a costa atlântica da África, região de Angola, por exemplo, e o Nordeste brasileiro, além de algumas áreas do Caribe. Muito bem. Fundam essa companhia em 1621. Em 1624, eles tentam invadir o Brasil. E invadem. A estratégia seria invadir a capital, Salvador, e com isso ter o domínio completo sobre o Brasil. Não vai dar muito certo. A Espanha vai enviar a maior frota naval já enviada através do Atlântico para a América. É a chamada Jornada dos Vassalos. 12 mil homens espanhóis, com apoio, claro, de uma resistência local, vão expulsar os holandeses da Bahia. Em 1625, termina a primeira invasão holandesa, uma invasão fracassada. 5 anos depois, os holandeses vêm com um poder militar muito maior e vão invadir Pernambuco e dominar quase todo o Nordeste por um quarto de século. 24 anos, de 1630 a 1654. É o período do domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro. E o que é importante saber sobre o domínio holandês? Olha só, o domínio holandês ele tem pelo menos 3 momentos. No momento inicial, os holandeses invadem o Nordeste, os senhores de engenho se sentem ameaçados, é claro. Teremos conflitos entre holandeses e as lideranças locais, que achavam que os holandeses queriam tomar suas terras, seus engenhos. Isso vai durar mais ou menos ali até 1637, até que surge uma figura pacificadora, o conde holandês Maurício Nassau. Vai assumir ali o governo, a presidência da Companhia das Índias Ocidentais e vai governar o Nordeste brasileiro por 7 anos, até 1644. O que muda no governo de Maurício Nassau? A relação entre o domínio holandês, a Companhia das Índias Ocidentais, com os senhores de engenho. Uma relação de parceria. Vai haver a retomada dos empréstimos, do crédito aos colonos. Maurício Nassau, durante o seu governo, vai criar um comércio direto de escravos da África, de Angola especificamente, agora sob domínio holandês, para o Brasil. O comércio de escravos ficou muito comprometido, né, por causa dos conflitos entre Holanda e Espanha, e agora ele é retomado, isso favorece os interesses dos senhores de engenho. Teremos também a liberdade religiosa. Vamos lembrar que os holandeses eram calvinistas, né? E nós tínhamos aqui portugueses, espanhóis, por causa do domínio espanhol, eles eram católicos, então vai haver aqui liberdade religiosa. Agora, outro ponto importante é que o Maurício Nassau faz do Nordeste brasileiro não uma colônia qualquer, ele tem uma espécie de um plano civilizatório para o Nordeste brasileiro. Ele vai fundar, por exemplo, o Observatório Astronômico em Recife, vai urbanizar Recife, vai chamar Recife de Cidade Maurícia, a capital, né, do governo holandês no Brasil, vai trazer para cá artistas e cientistas. Muito bem. Só que essa boa relação entre a Companhia das Ilhas Ocidentais e os colonos, ela acaba em 1644, quando Maurício Nassau vai ser forçado a deixar a presidência da Companhia das Ilhas Ocidentais, porque o Conselho da Companhia tem um novo entendimento sobre como deve ser essa relação. Isso por quê? Porque a Holanda estava envolvida na maior guerra da história do absolutismo, a Guerra dos 30 Anos. E isso exigia da Holanda o quê? Recursos econômicos. Então a estratégia agora era exigir que os colonos pagassem imediatamente todos os empréstimos concedidos no governo de Maurício Nassau. Os colonos não vão aceitar isso. E isso vai provocar uma relação de hostilidade entre os colonos, os senhores de engenho, e o domínio holandês, a Companhia das Ilhas Ocidentais. Começa aí, então, uma guerra dos senhores de engenho contra os holandeses, mas num contexto que é importante lembrar, é o ano de 1645, é a chamada insurreição pernambucana. 5 anos antes, já havia acabado a União Ibérica. Portugal, com o apoio da Inglaterra, já havia alcançado a chamada restauração do trono português. Agora era domínio português. E Portugal queria, claro, expulsar os holandeses e recuperar o domínio sobre o Nordeste. Então haverá apoio português aos senhores de engenho? Sim, mas é claro que em condições não muito ideais, porque Portugal veio de uma guerra contra a Espanha, a guerra de restauração, né? Muito bem, a insurreição pernambucana vai durar 9 anos, de 1645 a 1654. Depois de vários conflitos, de um grande desgaste por parte dos holandeses, vai ser assinado um acordo de paz e os holandeses vão finalmente se retirar
do Brasil. Você não tinha nem que estar aqui, linda! Consequências disso. Olha, os holandeses acabaram assimilando praticamente o processo de produção de açúcar no Brasil. E vão levar esse conhecimento para o Caribe, onde vão passar a produzir açúcar. E vão passar a competir com o nosso açúcar. O problema é que agora o nosso açúcar não vai poder mais contar com o financiamento histórico que a Holanda oferecia. Consequência disso, a concorrência estrangeira holandesa provoca aí um momento de crise do nosso açúcar na segunda metade do século XVII, certo? Isso não quer dizer que o açúcar deixe de ser produzido no Brasil ou que passe a ser produzido numa quantidade muito pequena. Não, o açúcar ainda vai continuar sendo o produto mais importante do Brasil até o início do século XVIII e mesmo depois do século XVIII com a mineração, o açúcar vai ocupar um importante papel na nossa economia, mas não mais na proporção em que ocupou durante o período em que Nassau governou o Brasil, certo? Sobre esse conteúdo, temos de mais importante, é isso. Não esqueça de olhar o conteúdo aqui na descrição, de curtir o nosso vídeo e caso não tenha se inscrito no nosso canal, faça isso, por favor. Obrigado.